E aí, pessoal da segunda série, esse vídeo é para ajudar muitos alunos que estão apresentando alguma dificuldade de entender as questões do nosso portfólio, tá? Alguns vieram até mim me perguntando e resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar de forma assim bem aprofundada a resolução dessas questões, tá bom? Olha só, atividade 1, conteúdo matrizes, nós temos aí o objetivo, tá? Aí você leia, eu citei o livro que vocês poderiam consultar para estar aí resolvendo essas questões, ou no caso essa questão, né? Então olha só, pessoal, em uma editora a venda de livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de um ano pode ser expressa pela tabela a seguir. Então nós temos aí os 3 primeiros meses que compõem o primeiro trimestre, né, de um ano, janeiro, fevereiro e março, e a quantidade de vendas de cada livro, ou seja, por exemplo, física em janeiro 15 mil, matemática em março 45 mil, química em fevereiro 17 mil. Aí nós temos o comando da questão. Escreva a matriz correspondente à tabela de vendas de livros das 3 disciplinas no primeiro trimestre e indique a sua ordem, M por N, quantidade de linhas e colunas. Pessoal, essa questão bem tranquila, você vai fazer o que? Você vai montar a matriz dessa tabela, bem tranquilo. Você pode chamar aqui de matriz A, matriz B, tanto faz, né? Você vai lá, escreve e vê quais são os valores, né? Nós temos aqui 20 mil, né? Aí depois vem 32 mil, né? E vem 45 e tal, e tal, e tal. E vê a ordem dessa matriz. Ele pede aqui, ó, quantidade de linhas e colunas. Aí você conta quantas linhas, né? E conta quantas colunas. Vamos supor aqui que eu tenho uma tabela tal aqui de valores, né? Digamos assim, ó. Vamos tentar fazer uma outra tabela aqui para eu não dar a resposta dessa questão, que já está bem, né, direcionada aqui, né? Já ficou quase que a resposta. Você montou aqui a sua matriz, escreve a ordem aqui no cantinho, né? Do jeito que você vê que é a ordem aí. Vamos supor que nós temos aqui uma situação, uma tabela que aparece 2, 4, 7, 6, 5, 4 novamente e tal, né? Que está aqui a tabela. E eu peço uma matriz dessa tabela. Então você vai lá, pega somente os valores numéricos, né? 2, 4, 7, 6, 5, 4. Essa aqui eu vou responder. Pronto, tá aqui. Escrevi a matriz, como está pedindo, né? E a ordem dela? A ordem é quantas linhas, são, nesse caso, nesse exemplo que eu inventei aqui, são 2, e quantas colunas? 1, 2, 3 colunas, 2 por 3. Prontinho, está respondido. Então é isso que vocês farão aqui, ó. Analisando esses valores, monta a matriz e escreve a ordem. Tranquilo, gente? Vamos para número 2. Olha aí a questão 2, novamente conteúdo matrizes, né? Tá aí o objetivo. Aí aparece o seguinte: os números que aparecem na matriz são chamados elementos ou termos da matriz, né? Vamos analisar a atividade anterior, tabela de venda de livros das 3 disciplinas, que foi proposta, e responder. Letra A. O que significam os números da primeira linha? Aí você volta lá e analisa. O que significa esses números dessa primeira linha de números aqui? É as vendas de quem? Dos livros de quem, né, gente? Tá bem na cara aqui, né? Tá bom? Então, fica aí para vocês. Volta lá, letra B. O que significam os números da segunda coluna? Opa, agora é a coluna. Volta lá novamente. Pessoal, primeira, segunda coluna, tá aqui, ó. O que significa esses números? As vendas dos livros de matemática, física e química de que mês? Você escreve lá, né? Escreve isso que eu acabei de falar, né? São as vendas dos livros tal, 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 né? Bem tranquilo também. Agora, letra C. O que significa o número da terceira linha e terceira coluna? Aí você tem que saber analisar aqui quem que é a terceira linha e quem que é a terceira coluna. E escrever lá o que significa esse número. São as vendas do livro de tal, né, matéria, tal disciplina, no mês tal, né? Também bem tranquilo, né? E letra D, sendo A matriz da tabela da atividade anterior, chamando ela de A, né, claro, qual é a soma dos elementos A11 e A23? O que é A1? Linha 1, coluna 1, e A23, linha 2, coluna 3. Aí você volta lá, vê quem que é
o A1 aqui, quem está na linha 1, coluna 1, e quem está na linha 2, coluna 3. Pega esses dois valores, volta lá, né? E indica essa soma aqui. Tal, tanto, mais tanto, igual a tanto. Está perguntando qual é a soma. Então, indica a soma e coloca o resultado. Tranquilo, gente? Bem tranquilo de fazer. Número 3, o conteúdo de operações com matrizes. O objetivo está aí, né? Acompanha a situação. Nós temos aqui duas tabelas aqui, né? Vendedor Paulo, né? Vendas em janeiro, e vendedor Germano e Rodolfo aqui, ó. Aqui as vendas em fevereiro, né? Paulo, Germano e Rodolfo, geladeiras e fogões, essas duas colunas. Aqui também, né? Janeiro e fevereiro, duas situações aqui. Aí ele fala, né? O gerente precisava saber as vendas do primeiro bimestre. O bimestre é constituído de 2 meses, né? Então, no caso de janeiro e fevereiro, vendido dos seus 3 vendedores. Nesse caso, ele precisava os dados das duas tabelas, janeiro e fevereiro, óbvio, né? Para obter a tabela dos dados bimestrais. Agora é com você. Pessoal, novamente, bem tranquilão, né? A questão bem fácil, bem tranquila. Aí fala, preencher a tabela abaixo. Preencha, né, a tabela abaixo e reflita qual foi o melhor vendedor de geladeiras e fogões. Aí você vem aqui, opa, o Paulo, o que ele vendeu de geladeira? Ah, no mês de janeiro, o Paulo vendeu isso aqui de geladeira, né, em reais, né? O valor em reais. E aqui, em fevereiro, o que ele vendeu? Ah, vendeu isso aqui. Aí você pega esse mais esse e coloca o resultado. Agora o Germano, o que ele vendeu de geladeira? O que ele vendeu aqui também? Coloca aqui o resultado. O Rodolfo vendeu isso aqui em janeiro, vendeu isso aqui em fevereiro. Soma e coloca aqui. Aí é a mesma coisa para os fogões. Aí ele pergunta, qual foi o melhor vendedor de geladeiras e fogões? Bom, o melhor vendedor, escreve lá a resposta, né? Depois que você tiver todas as somas aqui, você escreve, o melhor vendedor de geladeiras foi fulano. E o melhor vendedor de fogões, fulano, né? O ciclano, aliás, né? Ou talvez é o mesmo cara também, não sei. Aí é com vocês. Beleza, pessoal? Então era isso, tá? Pega aí essas dicas, né? Soma aqui no caso, né? Como eu falei, do Paulo, Germano e Rodolfo, tanto para geladeiras e também para fogões, e responda quem foi o melhor vendedor de geladeiras e quem foi o melhor vendedor de fogões. Valeu, pessoal? Então, espero ter ajudado aí com essas dicas.